Estamos a meio de setembro de 2021. O mundo acorda com a notícia de um desaparecimento que deixa toda a gente intrigada. Gabby Petito, uma bela jovem aspirante a blogger de 22 anos, está sem dar notícias há dias e os pais, Joseph Petito e Nicole Schmidt, desesperam por um qualquer sinal da filha que partiu para uma viagem de sonho e deixou abruptamente de comunicar. Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Gabby. A jovem estava desaparecida. Esta notícia foi espalhada aos quatro ventos. A partir daí, a comunicação social quis saber quem era Gabrielle Petito e em que circunstâncias tinha desaparecido. Terá tido algum acidente? Será que foi raptada? Por que é que terá deixado de dar notícias? Desapareceu por vontade própria? Foi vítima de um crime? Quem poderia ter o motivo, os meios e a oportunidade para lhe fazer mal? Todas estas perguntas iniciavam uma longa busca por respostas que eu sei que cativará o público. E em última análise será o público que vai levar ao seu aparecimento. A nova era da internet e das redes sociais pode ter as suas desvantagens, mas tem também enormes benefícios. Em setembro de 2021, a jovem estava então desaparecida. A notícia foi espalhada um pouco por toda a internet. A curiosidade e a vontade de ajudar despertou em cada um dos utilizadores. Gabby, o típico exemplo da nova geração de jovens, uma miúda bonita e simples, que se mostrava nas redes sociais sem qualquer esforço para melhorar a sua aparência ou evidenciar as suas posses. Com ela não havia cá exibicionismos ou filtros. Não era necessário. Linda, resplandecente, simples e sincera, toda ela exibia uma luz natural, que não precisava de qualquer holofote para se fazer notar. Gabrielle Petito era uma linda jovem com sonhos, aspirações e paixões. Nasceu a 19 de março de 1999 e cresceu em Blue Point, uma localidade em Long Island, no estado de Nova York. A sua infância terá sido comum e feliz, sendo sempre descrita como uma jovem amorosa, extrovertida, compassiva, energética e cheia de vida. A jovem Gabby tinha uma grande paixão por viagens, pela natureza e por aventuras. Tinha uma forte veia artística, cheia de criatividade e adorava fotografar. Registava e documentava todas as suas viagens de uma forma absolutamente admirável. Sabem aquelas pessoas que o conseguem fazer tão bem que imediatamente depositam em nós uma enorme vontade de nos transportarmos como que por magia para o local? Pois, assim era Gabby, e são precisamente estas características e peculiaridades que se tornarão particularmente importantes nas decisões e passos que tomará como jovem adulta. Em 2019, 2 anos antes de desaparecer, Gabby começou a namorar com Brian Laundrie, um jovem praticamente da sua idade, penso que tinham menos de 1 ano de diferença, e que ela conhecia desde a sua adolescência. A relação evoluiu, tornou-se mais forte e quando a família Laundrie decidiu mudar de estado, Gabby tomou a corajosa decisão de abandonar o mundo que conhecia e, muito provavelmente impulsionada pelo seu espírito aventureiro, decidiu acompanhar o namorado. Por isso, Gabby acabou por ficar a morar, juntamente com a família Laundrie, em Northport, na Flórida. A 2 de julho de 2020, o jovem casal de namorados decide subir mais um degrau no seu relacionamento, assumindo mais um compromisso. Tornam-se noivos e querem partilhar a novidade com toda a gente. Os dois mostram-se muito felizes com a decisão e fazem uma publicação para contar o novo estado ao mundo.
Enquanto viveram na Flórida, tanto Gabby como o Brian trabalharam em vários locais de forma a juntarem dinheiro para concretizar um projeto muito especial que ambos partilhavam. Bem, nós já sabemos que Gabby adora a natureza. O que não sabíamos é que também Brian partilha a mesma paixão. Por isso, não é de admirar que o casal esteja a planear partir para uma longa viagem de meses rumo aos principais cenários naturais dos Estados Unidos. Queriam visitar todas as maravilhas do país e acharam que a melhor forma de aproveitar ao máximo a aventura seria mesmo fazê-lo numa carrinha. O objetivo era não só viver esta experiência única, mas também documentá-la num blog e nas páginas das redes sociais. Queriam partilhar os momentos especiais e, muito provavelmente, ganhar também alguma notoriedade nesse âmbito. Afinal de contas, quem é que não gostaria de lançar uma carreira a fazer exatamente aquilo que a apaixona? E Gabby era sem dúvida uma apaixonada. Era uma apaixonada pela vida, por Brian, pela natureza e pela fotografia. A viagem seria uma autêntica reunião de paixões. Estava disposta a partilhar a sua experiência e, quiçá, conseguisse incentivar outros a seguirem-lhe os passos e a adotar o mesmo entusiasmo por aquele estilo de vida. A ansiedade dos meses que precederam a data era muita. Tinham de fazer muitos preparativos para que a viagem se tornasse absolutamente perfeita. Em dezembro de 2020, Gabby dá o primeiro passo definitivo e compra uma Ford Transit de 2012 que lhes serviria de casa e de meio de transporte durante a aventura. Contudo, adquirir o veículo não era o bastante, por isso ambos trataram de modificá-lo de forma a adaptar-se às necessidades da viagem. O casal trabalhou incansavelmente, empenhou muito tempo, esforço e dinheiro, mas a carrinha ficou finalmente pronta. Após uma visita a Nova York, onde visitaram a família de Gabby e onde a jovem aproveitou para celebrar a conclusão do ensino secundário do irmãozinho mais novo, o casal parte para a sua viagem de sonho exatamente no dia do primeiro aniversário do seu noivado. A 2 de julho de 2021, iniciam a tão aguardada viagem. Serão 4 meses repletos de felicidade. Nesta altura, é importante referir que o casal ficou noivo, como já tinha dito, em 2020. E isso significa que estávamos em plena pandemia de Covid-19. E numa altura também em que havia muitas restrições em vigor, nomeadamente no que toca a ajuntamentos. Por isso, apesar de inicialmente terem considerado avançar logo para o casamento, eles pensaram melhor e optaram por adiá-lo e fazer, em alternativa, a viagem. Por isso, no fundo, esta viagem funcionaria como uma autêntica lua de mel, onde se conectariam ainda mais e poderiam usufruir da total companhia um do outro. E foi isso que eles fizeram. Rumaram até ao Kansas, onde a 4 de julho visitaram o Monument Rock. Seguiu-se o Colorado, onde visitaram mais um tesouro nacional, a 10 de julho. No dia 26 de julho de 2021 já estavam no estado do Utah, uma autêntica pérola no que toca a panorâmicas idílicas. Aí visitaram pelo menos 5 locais absolutamente fantásticos. Aparentemente estavam a concretizar com sucesso tudo o que tinham idealizado, com o bónus de efetivamente conseguirem captar a atenção de quem estava do outro lado do ecrã. Mas será que a imagem que transmitiam retratava exatamente o que se estava a passar? Esta dúvida foi em parte respondida quando, a 12 de agosto, um mês e 10 dias depois de terem iniciado a aventura, são abordados pela polícia na cidade de Moab, no estado do Utah. As autoridades tinham sido chamadas por pessoas preocupadas que
que tinham presenciado uma escaramuça entre o casal. Uma testemunha chama a polícia depois de ver o casal a discutir. Na chamada para o 911, a linha de emergência, referiu que viu o homem a esbofetear a mulher. Uma outra testemunha relata que algo parecia estar errado, uma vez que presenciou o que parecia ser, na altura, o homem a retirar o telefone das mãos da mulher e a trancá-la fora da carrinha. A determinado ponto, a mulher estaria a agredi-lo nos braços ou na face e tentava entrar à força no veículo. As autoridades foram ativadas e agiram. Mandaram parar o veículo perto da entrada do Parque Nacional de Arches, no estado de Utah. Quando a polícia tenta entender o que se estava efetivamente a passar, os dois tentam explicar a situação. Gabby está a chorar compulsivamente, mas Brian demonstra uma atitude calma e até ponderada. Segundo ele, o casal começou a discutir depois de ele próprio ter entrado na carrinha com os pés sujos. A discussão evoluiu e mais tarde Petito admite ter bufeteado Brian quando este não a deixava entrar na carrinha. De acordo com Brian, ele teria feito isso para que ela se conseguisse acalmar. Embora, muito sinceramente, eu não estou a ver muito bem como. Afinal, ela estava alterada e ele fechava-lhe a carrinha, ela ficaria com medo que ele a deixasse lá, não é? Mas pronto. Foi essa a justificação que Brian deu. Mas ambos também dizem à polícia que Brian não agrediu Gabby. As autoridades reparam que Brian tinha arranhões visíveis nos braços, na face e no pescoço. E a polícia documenta-os com fotografias. Gabby terá apenas afirmado que Brian a agarrou pela cara para afastá-la depois de ela o ter agredido. As lesões resultantes desse ato e visíveis também no rosto de Gabby foram também registadas. As autoridades estiveram muito perto de deter Gabby Petito. No entanto, como o casal disse estar apaixonado e manifestou a vontade de não querer que fosse apresentada qualquer queixa, os polícias decidiram então ser mais condescendentes e optaram por separar o casal por uma noite. Brian Laundrie passou essa noite no hotel e Gabby ficou na carrinha do casal. No dia seguinte, 17 de agosto, Brian Laundrie voa para Tampa, na Flórida, e aí permanece nesse estado até ao dia 23. Não sabemos qual o real motivo da viagem. Um advogado da família Laundrie mais tarde terá afirmado que o jovem ia à casa para esvaziar uma unidade de armazenamento onde mantinham algumas coisas na Flórida e terá feito isso para poupar mais dinheiro, uma vez que planeavam aumentar a duração da viagem. A altura escolhida é no mínimo suspeita, uma vez que no dia anterior à viagem, como já vimos, os dois foram separados pela altercação. Mas ok, a viagem até poderia estar planeada ou poderia já estar comprado o bilhete de avião. Agora, será que o armazém era assim tão caro que justificasse gastar dinheiro em 2 bilhetes de avião, um de ida e um de volta? Pois, essa foi uma resposta que também não consegui ver esclarecida. No dia 19 é colocado o primeiro e único vídeo no canal de YouTube do casal, o Nomadic Static, onde documentavam o que intitulavam de Van Life, isto é, a vida que ambos levavam enquanto percorrem o país numa carrinha. O vídeo dura 8 minutos e nele registram os seus dias e as suas aventuras. Presumo que a edição e o carregamento deste vídeo tivesse ficado a cargo de Gabby, uma vez que Brian, nessa altura, ainda se encontrava na Flórida. O certo é que, a 23 de agosto, Brian viaja novamente para se juntar à noiva em Salt Lake City.
No dia 25, os dois estão no Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming, onde apreciam a impressionante cadeia de montanhas e o pico Grand Teton, que atinge uma altura de mais de 4.000 metros. É um destino popular para turistas que visitam a região devido à sua beleza natural deslumbrante, à vida selvagem diversificada e às atividades que podem ser feitas ao ar livre, como caminhadas, camping e observação da vida selvagem. As últimas fotografias colocadas por Gabby no seu perfil do Instagram antes do desaparecimento são exatamente no Grand Teton, e é também nesse dia que fala com a mãe Nicole pela última vez. Entretanto, alguém no Wyoming declarou mais tarde ter assistido a uma discussão explosiva entre o casal num restaurante daquele estado. De acordo com esta testemunha, Brian estava aos gritos com os funcionários, enquanto Gabby, visivelmente envergonhada, chorava, pedia desculpas e abandonava o local. Isto ter-se-á passado no dia 27 de agosto, 4 dias depois de Brian ter viajado para se reunir com Gabby. O casal teria chegado ao restaurante a pé e supostamente não haveria sinais da carrinha no parque de estacionamento. Ainda nesse dia, Nicole, a mãe de Gabby, recebe uma mensagem escrita da filha que diz: "Não há rede em Yosemite." Isto foi algo que a mãe achou realmente estranho, uma vez que Gabby lhe tinha dito que iam para o Grand Teton, no Wyoming, e Yosemite ficava a mais de 1.000 quilómetros de distância e ficava também na Califórnia. A 29 de agosto, e muito importante, esta informação só chegou ao conhecimento do público já depois de Gabby ter sido dada como desaparecida e muito graças às redes sociais. Mas a 29 de agosto, o Landry pede boleia a um casal no Parque Nacional Grand Teton. Este casal dirigia-se a Jackson, uma cidade que fica a cerca de 18 km de entrada sul do parque. De acordo com os vídeos que a mulher colocou no TikTok, Landry estava sozinho e disse-lhes que estava a acampar há vários dias sem a noiva, enquanto ela tinha ficado na carrinha a trabalhar nas páginas das redes sociais do casal. A determinado momento, Landry ter-se-á percebido de que o casal se dirigia para Jackson Hole e não para Jackson Dam, que era o local para onde ele queria ir. E então, nesse momento, decide sair do veículo para apanhar uma nova boleia para o destino que pretendia ir. Esta mulher acrescentou ainda que, para quem dizia ter estado a acampar durante dias, Brian tinha uma aparência muito limpa e trazia consigo pouco equipamento. No dia 30 de agosto, Nicole Schmidt, a mãe de Gabriel Petito, recebe uma mensagem estranha do telemóvel da filha. Na mensagem, Gabby escreveu: "Podes ajudar o Stan? Estou sempre a receber mensagens de voz e chamadas perdidas dele." Nicole estranhou a mensagem mais uma vez, porque a filha nunca chamava o avô de Stan, e isso despertou a sua preocupação, uma vez que considerava que não era um comportamento normal. Quase imediatamente depois, a 1 de setembro, Brian Landry alegadamente chega à casa dos pais na Flórida ao volante da carrinha onde o casal tinha viajado. Vem sozinho. Gabby não estava com ele. 3 dias depois, a 4 de setembro, Landry compra um telemóvel novo. Nos dias 6 e 7, a família Landry, sem Gabby, obviamente, parte para acampar. A família de Gabby mantém-se preocupada com a falta de notícias, mas não toma nenhuma ação oficial até que decide finalmente comunicar o desaparecimento da jovem à polícia de Suffolk County, em Nova York.
A polícia de Northport, na Flórida, acaba também envolvida na investigação e faz uma visitinha à residência da família Landry para saber o que eles sabem acerca do desaparecimento misterioso da futura nora. Quando batem à porta dos Landry, alegadamente, os pais de Brian entregam à polícia o número de telefone do seu advogado. Muito estranho, não? Assim, logo de caras, ao primeiro impacto. A 13 de setembro, Brian Laundrie sai de casa sozinho para fazer uma caminhada no Parque Nacional de Carlton Reserve, que fica perto de casa e, aliás, onde já tinha estado antes. Este é um parque com uma vasta área de pântanos e de bosques. Neste momento, a casa dos Landry, na Flórida, começa a ser invadida por curiosos e jornalistas que acampam literalmente à porta deles. Gritam palavras de ordem, pedem justificações e fazem acusações dilacerantes. A 14 de setembro, a família de Brian divulga uma declaração. Em nome da família Landry, esperamos que a busca pela senhorita Petito tenha sucesso e que ela possa voltar para junto da sua família. Dizem também que não têm mais nada a acrescentar. Entretanto, a carrinha é obviamente apreendida para análise e os pais de Brian saem para procurar o filho. Acabam por encontrar o carro de Brian com uma nota da polícia que ordena que o veículo seja dali retirado. No dia seguinte, dia 15, o advogado da família informa que os Landry vão permanecer nos bastidores e que não têm nenhum comentário adicional para fazer. Estão isolados e fecham-se em copas. Nesta altura, a polícia ainda não conseguiu falar com Brian nem contactar com ele. E o noivo de Gabby não fez absolutamente nada para cooperar com a investigação ao desaparecimento da noiva. Brian Laundrie é, por isso, naturalmente considerado pessoa de interesse, ou seja, suspeito no que toca ao desaparecimento de Gabby. Brian não volta para a moradia dos pais no dia 15 e a família Laundrie decide ir buscar o Ford Mustang que conduzia à reserva Carlton e leva-o para casa. No dia 16 de agosto, os pais de Gabby estão absolutamente desesperados. Já há uma miríade de forças policiais envolvidas, entre as quais o FBI, que tentam insistentemente reconstruir todos os passos do casal e de Brian. Joseph Petito faz buscas pela filha e já está no Wyoming. A família de Gabby pede encarecidamente aos Landry: por favor, se vos resta alguma decência, digam-nos onde está Gabby. Digam-nos se estamos sequer a procurar no sítio certo. Eu imagino o desespero, o pânico e a incerteza que esta família estaria a passar. Gabby está desaparecida, mas podia estar alguns ferida, perdida ou abandonada e a precisar de ajuda. A esta altura todos os minutos contam e não se podem dar ao luxo de desperdiçar nenhum. Tinham-lhes confiado a filha, um dos seus bens mais preciosos. Gostavam da família Landry e de Brian. Nunca, mas mesmo nunca, desconfiaram que algo desta natureza se pudesse estar a passar. Tudo parecia estar bem encaminhado. Viviam juntos, estavam noivos e decidiram juntar-se para realizar um sonho que tinham em comum. Como é que, ou em que momento é que este sonho se tinha tornado num pesadelo? Como é que uma família que tinha acolhido e vivido com uma pessoa tão especial como Gabby podia mostrar-se tão fria, tão pouco diligente e, acima de tudo, tão indiferente ao seu sofrimento? Silêncio. Isto era tudo quanto tinham para oferecer a uma família que só queria uma resposta.
Onde está Gabby? No dia 17, a família Landry dá um sinal de que quer falar com os investigadores. Ao cair da noite, o FBI e a polícia de Northport ficam a saber que Brian, também ele, está desaparecido. Não é visto desde o dia 13 de setembro. Os Petiro reagem afirmando ferozmente que Brian não está desaparecido. Ele está escondido. A única pessoa que se encontra desaparecida é Gabby. Isso significa, claro, que agora, para além de terem de procurar por Gabby, as autoridades terão também de fazer buscas por Brian. O frenesim e o fim do mundo não abandonam as portas da casa dos Landry. A população está furiosa, pede explicações, insulta-os e faz questão de demonstrar que estão a ser coniventes com o filho. A 19 de setembro surge a primeira notícia que deixa toda a gente em choque. Embora a esta altura já fosse previsível um desfecho desta natureza. Um corpo foi encontrado no Wyoming e a polícia desconfia que se trata de Gabby. Na manhã do dia seguinte, um contingente de agentes do FBI, devidamente equipados e munidos com um mandado de busca, entram na casa dos Landry para examinarem cada centímetro quadrado da casa. Um Mustang prateado que Brian terá usado para se deslocar para a caminhada foi rebocado pelas autoridades. O médico legista dá a confirmação que todos temem a 21 de setembro. O corpo encontrado é efetivamente de Gabby e a causa de morte é oficialmente declarada como tendo sido homicídio. A jovem sonhadora, amante da natureza, apaixonada, curiosa e artística, que irradiava uma aura de luz e de boa disposição por onde quer que passasse, tinha morrido. A sua luz tinha-se extinguido às mãos de um qualquer inseto que, muito provavelmente, atraído pela sua intensidade sem subterfúgios, não aguentou o brilho que emanava e o aniquilou. Gabby brilhava pela sua simplicidade. Não precisava de adereços, de filtros ou de uma qualquer outra ferramenta para se distinguir. Ela própria era distinta. A sua personalidade, a paixão que colocava em cada projeto e a pureza com que o partilhava eram suficientes para a tornar única. Mas alguém não aguentou ver a sua luz singular brilhar e sentiu-se ofuscado por ela. A esta altura, Brian continua sem dar a cara e ninguém o consegue encontrar. São empenhados todos os esforços possíveis e até uma equipa de mergulhadores é chamada ao local onde presumivelmente desapareceu. O terreno é extremamente difícil e nele habitam os mais variados animais selvagens, complicando ainda mais a já por si só perigosa topografia do local. Há o risco de se cruzarem com crocodilos, cobras e outras criaturas perigosas. No dia 23, ficou-se a saber que Landry era alvo de uma acusação de fraude relacionada com cobranças que tinham sido feitas no cartão de crédito de Gabby entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. E soube-se também que a polícia de Moab, a mesma que tinha sido chamada durante a altercação entre Gabby e Brian, tinha iniciado uma investigação interna à atuação dos polícias durante esse acontecimento. O FBI continua envolvido, a busca por Brian intensifica-se e são apreendidos novos itens retirados da casa da família Landry com o objetivo de recolher amostras de DNA do suspeito. Os dias passam-se e não há qualquer sinal de Brian. Ninguém sabe o seu paradeiro, não há rastro digital e o jovem adulto parece efetivamente ter-se embrenhado no mato, onde se poderia esconder do escrutínio da polícia e do mundo.
a 25 de setembro, sendo que as buscas por Brian já se estendiam pela segunda semana, foram oferecidas duas recompensas separadas de $30.000 a quem informasse a polícia do paradeiro do jovem. A 26 de setembro, Gabby Petito é homenageada no estado de Nova Iorque. A sua passagem por este mundo foi relembrada e jamais seria esquecida, porque tanto em vida como na sua morte, Gabby deixou uma marca e a sua história emocionou o mundo. E foi exatamente no dia seguinte a esta comemoração da vida de Gabby que os Landry afirmam não saber onde o filho está e que esperam que as autoridades o consigam encontrar. Sei. As manifestações no exterior da casa dos pais não cessam. Ninguém parece disposto a dar-lhes sossego ou espaço para respirar. A cobertura é feita 24 sobre 24 horas, seja através dos canais noticiosos ou de pessoas comuns que não querem perder pitada e constantemente entram em direto para deixar registada uma qualquer movimentação. Nesse aspecto, a polícia parece ter o seu trabalho relativamente facilitado. Os Landry tinham os olhos do mundo sobre si. A 6 de outubro, umas 2 semanas depois de Gabby ter sido encontrada, Chris Landry, pai de Brian, junta-se pessoalmente ao FBI e participa nas buscas do filho. O advogado da família Landry emite nesse momento um comunicado. Chris Landry encontra-se hoje a auxiliar as autoridades na busca por Brian. Pediram ao Chris que identificasse quaisquer trilhos ou pontos de interesse que Brian tenha usado no local. Apesar de Chris e Roberta Landry já terem dado verbalmente estas informações há 3 semanas, pensa-se que um auxílio presencial no local seja mais eficaz. O local tem estado fechado ao público e aos pais, mas os Landry têm cooperado desde o início das buscas. A 12 de outubro, o mundo fica a saber que Gabby Petito foi estrangulada e que muito provavelmente tinha morrido 3 ou 4 semanas antes de ter sido encontrada. Gabby foi encontrada a 19 de setembro. Logo, as previsões apontavam para que tivesse falecido entre 22 e 29 de agosto. É importante ter presença que a mãe de Gabby fala com a filha pela última vez no dia 25 e no dia 27 o casal foi visto no restaurante. Por isso as datas parecem encaixar. A 29 de agosto, não nos podemos esquecer também que Brian pede boleia ao dito casal e, nessa altura, já se encontra sozinho. Por isso, Gabby terá sido morta entre o dia 27 e o dia 29. A 20 de outubro, os pais de Brian, juntamente com o FBI e outras autoridades, encontram alguns itens que pertencem ao filho num trilho que ele costumava percorrer. Posteriormente, a equipa legista é chamada ao local ao identificarem restos mortais nas imediações de uma mochila e de um bloco de notas de Brian. A zona onde se fizeram as descobertas tinha estado até então submersa. O que já todos sabiam foi confirmado no dia subsequente através da comparação de registros dentários. Tratava-se de Brian Landry. Ao fim de 5 semanas de buscas intensivas, tinha sido finalmente encontrado. A autópsia do corpo veio esclarecer que Brian se tinha suicidado com um tiro na cabeça. As buscas terminaram. O pior tinha acontecido. Um casal jovem, aventureiro e promissor desapareceu da face da terra. Tinha acontecido um homicídio e depois, semanas mais tarde, um suicídio. O responsável já cá não estava para responder pelo crime. O assassinato de Gabby ficaria sem justiça. O assassino estava morto, não havia ninguém para acusar, julgar e prender. Nada poderia ser feito. Ou será que poderia?
A sensação de injustiça é enorme e ninguém quer deixar o caso esvair-se na impunidade. Muito menos os amigos e a família de Gabby, que na impossibilidade de acertar contas com Brian, continuam a apontar o dedo à família Landry. A investigação não morreu por aí, muito graças à pressão social que se desenvolveu à volta deste caso. Há muitas questões que continuam por responder. O que sabem os pais do assassino? Por que é que se fecharam em copas? Terão sido sinceros? Acobertaram o vil assassinato do filho? Obstruíram a investigação? Apoiaram os seus atos? Para que serviu o acampamento de família pouco depois de Brian ter regressado de viagem sem Gabby? E o que terão decidido nesse momento? Bem, podia continuar quase que eternamente a elencar uns quantos exemplos mais. Se em cada um de nós surgem tantas perguntas, imaginem quantas não terá a família de Gabby. Eles querem saber e sentem que têm direito a respostas. Os pais de Brian Laundrie, muito provavelmente os únicos vivos que podem responder pelo menos a parte delas, não se podem esconder por trás da sua cobardia. E por que é que continuam a manter o silêncio mesmo depois do filho ter sido encontrado morto? Terão eles alguma coisa a esconder? Os Landry ergueram muros e fecharam-se em copas, sem demonstrarem empatia ou qualquer responsabilidade nos eventos trágicos. Para eles tinha sido isso mesmo que tinha acontecido, um conjunto de eventos trágicos, mas tinha terminado. Ou assim achavam eles. No relatório do FBI ficamos a saber que junto ao corpo de Brian Laundrie foi encontrado um bloco de notas com uma declaração onde assumia a responsabilidade pela morte da noiva. Para além deste bloco de notas e da mochila, foi também encontrado o revólver que usou para se suicidar. Além destes factos, o relatório afirma também que Brian tentou iludir as autoridades ao continuar a manter um fluxo de mensagens entre o seu telemóvel e o telemóvel da noiva, já depois de esta se encontrar morta. E o que é que dizia exatamente esta carta? Gabby, eu gostava de estar ao teu lado agora. Gostava de estar a falar contigo neste momento. Estaria a reviver todas as memórias que fizemos, ficando ainda mais entusiasmado com o futuro. Mas perdemos o nosso futuro. Não consigo viver sem ti. Perdi todos os dias que poderíamos ter passado juntos. Cada manhã. Nunca mais vou poder brincar com... outra vez. Nunca mais vou fazer caminhadas com o TJ. Amei-te mais do que tudo. Não suporto olhar para as nossas fotos, recordar os bons momentos, porque é por isso que não consigo continuar a viver. Quando fecho os olhos, vou lembrar-me de estar deitado no telhado da carrinha e de adormecer sobre o céu. Vou amar-te sempre. Se estivesses a ler o diário da Gab, a olhar para as fotos da nossa vida juntos, a folhear cartões antigos, não ias querer viver um dia sem ela. Saber que todos os dias vais acordar sem ela, não irias querer acordar. Peço desculpa a todos que foram afetados por isto. A Gabby foi o amor da minha vida, mas sei que era importante para muitos. Peço muita desculpa à família dela porque amo-os. Consideraria os irmãos mais novos dela os meus melhores amigos. Peço desculpa à minha família. Isto é um choque para eles também, para além de uma terrível tristeza. Amavam-na tanto, se não mais do que eu. Uma nova filha para a minha mãe, uma tia para os meus sobrinhos. Por favor, não tornem isto mais difícil para eles. Isto foi como que uma tragédia inesperada.
A correr de volta para o nosso carro ao tentar atravessar os riachos antes que ficasse demasiado escuro para ver, demasiado frio. Ouço um splash e um grito. Mal conseguia ver, não conseguia encontrá-la por momentos, gritei o nome dela. Encontrei-a a respirar ofegante. A temperatura tinha baixado para abaixo de zero e ela estava encharcada. Carreguei-a o máximo que pude pelo riacho em direção ao carro, a tropeçar, exausto, em choque, quando soube que não a podia carregar em segurança. Acendi uma fogueira e deitei-a o mais perto do calor possível. Ela estava tão magra, já estava a congelar há demasiado tempo. Não consegui na altura perceber que devia ter começado uma fogueira primeiro, mas queria fora do frio e de volta ao carro. De onde comecei a fogueira, não fazia ideia de quão longe o carro poderia estar. Quando tirei a Gabi da água, ela não me conseguia dizer o que lhe doía. Tinha um pequeno inchaço na testa que eventualmente aumentou. Os pés doíam-lhe, o pulso doía-lhe, mas ela estava a congelar, a tremer violentamente. Enquanto a carregava, continuava a fazer sons de dor. Deitado ao lado dela, ela dizia pouco, alternando entre tremores violentos, gemidos de dor e pedidos para acabar com o seu sofrimento. Ela adormecia e eu abanava, com medo que fechasse os olhos por temer que tivesse uma contusão. Acordava com dores, reiniciava o seu ciclo de dor e estava furiosa por a ter acordado. Não me deixava tentar atravessar o riacho. Pensava, tal como eu, que a fogueira se extinguiria durante o seu sono e ela congelaria. Não sei qual a extensão dos seus ferimentos. Sei apenas que estava com dores extremas. Acabei com a vida dela. Pensei que era um ato misericordioso, que era o que ela queria, mas apercebo-me agora de todos os erros que cometi. Estava em choque, mas a partir do momento em que decidi acabar com o seu sofrimento, sabia que não conseguiria continuar a viver sem ela. Corri para casa para passar o tempo que me restava com a minha família. Queria conduzir em direção ao norte e deixar que o James ou o TJ me matassem, mas não queria que eles passassem o resto das suas vidas presos por causa de um erro que eu cometi. Estou a alterar o curso da minha vida, não por ter medo da punição, mas porque não suporto viver nem mais um dia sem ela. Perdi todo o nosso futuro juntos, cada momento que poderíamos ter apreciado. Lamento a perda de todos. Por favor, não dificultem ainda mais a vida da minha família. A miúda mais bonita do mundo, Gabi, perdoa. Matei-me junto a este riacho na esperança que os animais me desfaçam. Isso pode agradar à família da Gabi. Por favor, recolham os meus pertences. A Gabi detestava pessoas que deixavam lixo para trás. Portanto, Brian alega que tudo se resumiu a um terrível acidente e que, em pânico, sem pensar nos seus atos, ou como o próprio diz, por misericórdia, decidiu acabar com o sofrimento e, diga-se de passagem, com qualquer outra emoção ou futuro de Gabi, matando-a. E claro, na iminência de ter de viver sem ela, não aguentou e matou-se umas semanas depois. Escusado será dizer que ninguém acreditou neste conto da carochinha, muito menos depois de saberem tudo o que se andava a passar nos dias que antecederam a morte de Gabi. Brian Laundrie teve tempo para engendrar uma narrativa que aliviasse a sua culpa aos olhos do mundo e foi exatamente isso que fez. Contudo, junto a Brian estava também uma mochila, e no interior dessa mochila foi encontrado um envelope com o nome Brian e com uma instrução muito peculiar: queimar depois de ler. Estão a ver aquela instrução icónica, cinematográfica até, que os agentes secretos recebem depois de lerem uma missão? É mais ou menos a mesma.
No interior do envelope estava uma carta não datada que Roberta Landry teria escrito ao filho e que dizia o seguinte: apenas quero que te lembres de que sempre te amarei e sei que sempre me amarás. És o meu menino, nada pode fazer-me deixar de te amar. Nada nos vai ou poderá jamais separar. Não importa o que façamos, para onde vamos ou o que dizemos, sempre nos amaremos. Se estiveres na prisão, vou fazer um bolo com uma lima lá dentro. Se precisares de te livrar de um corpo, vou aparecer com uma pá e sacos do lixo. Se voares até à lua, estarei a observar os céus à espera do teu regresso. Se disseres que odeias as minhas entranhas, arranjo umas novas entranhas. Lembra-te que o amor é um verbo, não um substantivo. Não é uma coisa, não são palavras, são ações. Observa as ações das pessoas para saberes se te amam, não as suas palavras. Portanto, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os espíritos governantes, nem as coisas presentes, nem as coisas futuras, nem os poderes acima, nem os poderes abaixo, nada em todo o mundo criado pode separar o nosso amor. Nem poderes hostis, nem mensageiros do céu, nem monarcas da terra, nada tem o poder de nos separar. Romanos 8:38. Nada nos pode separar, não o ódio, não a fome, não a falta de abrigo, não as ameaças, nem mesmo o pecado, nem o pensável ou impensável pode vir entre nós. Nem o tempo, nem milhas e milhas e milhas. O conteúdo da carta deu à família de Gabby a certeza de que os Landry sempre souberam o que se estava a passar e de que sabiam também a localização do corpo da jovem. E sabiam-no mesmo quando emitiram um comunicado onde afirmavam que esperavam que a busca de Gabby tivesse sucesso e que ela conseguisse reunir-se com a família a 14 de setembro. Nessa altura, há muito que provavelmente Roberta e Chris Landry sabiam que a futura nora estava morta. Quer dizer, não podemos ignorar que a carta tem referências alarmantes e possivelmente incriminatórias para Roberta, como por exemplo a referência a livrar-se de um corpo e a usar pás para o enterrar. Fala de cozinhar um bolo com uma lima lá dentro, indicando que o filho poderia um dia vir a estar preso e que ela quebraria todas as leis para lhe dar as ferramentas para escapar. Atos que afirma que cometeria mesmo tendo consciência de que são criminosos para acobertar e libertar o filho. Realmente, aos meus olhos, parece-me uma confissão de culpa. Entretanto, a mãe reagiu mais uma vez através do advogado, afirmando que a carta tinha sido escrita antes da viagem fatal. Amava o filho e queria mostrar-lhe a magnitude do amor que sentia por ele. Está certa de que estas frases são usadas frequentemente pelas pessoas como forma de demonstrar a profundidade do que sentem. Apesar disso, admite que a escolha das palavras que achou provocarem o impacto certo em Brian, tendo em conta a relação que mantinham, possa levar a outro entendimento. Mas, de acordo com Roberta, a carta não estava em nada relacionada com Gabby. Tinha sido escrita num momento em que os dois estavam a passar por uma fase difícil na relação entre mãe e filho. Pede que leiam a carta integralmente e que não se limitem a ler a parte que o advogado dos Petiro revelou. Mas a carta, na sua integridade, não ilibava propriamente Roberta e deixava a descoberto indícios cada vez maiores de que os pais sabiam, pelo menos em parte, o que tinha acontecido. Se pensarmos bem, é provável que muitos de nós chegássemos a extremos para demonstrar o quanto amamos outra pessoa. Mas a conjugação de tantos elementos ao mesmo tempo, escrita numa carta metida num envelope endereçado a um filho que cometeu um ato tão cruel, com a indicação de queimar depois de ler e encontrada justamente ao lado do corpo do homicida, suicida, não me parece ser algo assim tão inocente. Pode até tratar-se de uma prova circunstancial, mas é uma prova circunstancial reforçada, uma vez que reúne um conjunto de afirmações, elas próprias circunstanciais, que indicam inegavelmente
num único sentido. Só conseguiria ser mais clara caso estivesse datada. A família de Gabby, entretanto, tentou imputar responsabilidades à família Landry. Em novembro de 2022, o juiz decidiu em favor dos queixosos num processo por morte injusta, que foi resolvido com um acordo entre as partes, no qual a família Petiro tem direito a uma indemnização de 3 milhões de euros. Ainda nesse mesmo mês, os Petiros processaram a polícia de Moab, exatamente com o mesmo argumento, alegando que os polícias foram negligentes nas interações que mantiveram com a jovem quando abordaram o casal. Defendiam que não tinham seguido a lei e que falharam na proteção a Gabby. Ao que tudo indica, o processo ainda decorre. Um segundo processo contra a família Landry seguiu para o Tribunal Civil, onde o ónus da prova é substancialmente mais baixo. A família defendia que Brian tinha admitido aos pais que tinha matado Gabby antes mesmo de ter regressado a casa da viagem com a noiva. Logo, os Landrys tinham agido com malícia e grande indiferença aos direitos que os pais de Gabby tinham. Rotulavam ainda o comportamento dos pais como chocante, atroz e absolutamente intolerável numa comunidade civilizada e reclamavam que a família foi exposta a grande dor e sofrimento até o cadáver de Gabby ser por fim encontrado. Durante este processo, já em 2024, foi revelado que na tarde do dia 29 de agosto de 2021, Brian ligou para Roberta e a conversa entre os dois parecia ter sido normal, até que no momento em que se estariam a despedir, o tom de voz do filho ter-se-á alterado abruptamente. Roberta depois que achou estranho porque parecia que Brian estava muito zangado. Depois de se terem despedido, partilhou a sua preocupação com o marido e incentivou-o a ligar ao filho. Chris Landry seguiu o conselho da esposa e realmente verificou que se passava algo de muito errado. Brian estava frenético e extremamente agitado. Repetia insistentemente: a Gabby partiu. Chris ter-lhe-á perguntado porque é que a futura nora tinha partido, mas segundo o testemunho que o pai deu ao tribunal, o filho não lhe dava uma resposta. Mas admitiu que não lhe passava pela cabeça que Brian a tivesse assassinado. Ficou sem saber o que pensar, mas nunca pensou sequer que estava morta. Depois da conversa, os Landry contactaram o advogado e mais tarde Brian liga à família novamente a avisar que ia voltar para casa. Roberta inicialmente afirma que não sabia o que Brian queria dizer com a Gabby partiu. Contudo, mais tarde, admitiu que a hipótese de o filho a ter matado eventualmente tinha passado pela sua cabeça. Pois. Gabby. De acordo com as declarações dos Landry, o advogado da família aconselhou-os a manter o silêncio e a não falar com ninguém. Aconselhou-os também a não questionarem o filho quando ele chegasse da viagem sobre o que havia acontecido. Daí o seu silêncio. Supostamente os pais de Brian não responderam a nenhuma mensagem ou chamada dos Petiro, mesmo quando estes, desesperados por notícias da filha, os tentaram contactar. Contudo, Roberta continua a negar que a carta tão incriminatória tivesse sido escrita depois da morte da nora. A 21 de fevereiro de 2024, os pais de Gabby e de Brian chegam a um acordo para evitarem a continuação do caso em tribunal. O advogado da família de Petiro declarou que todas as partes chegaram relutantemente a acordo para evitarem mais custas legais e o prolongamento de conflitos pessoais. Já o advogado dos Landrys afirmou que o caso foi resolvido e que os termos da resolução são confidenciais. Esperamos por isso que os Landrys tenham finalmente colocado todas as cartas em cima do tabuleiro, mesmo que eventualmente isso implique que os pormenores nunca sejam tornados públicos. A família de Gabby merece saber toda a verdade, ainda que não esteja muito provavelmente autorizada a revelá-la. A família da jovem tornou-se ativista contra a violência doméstica e de género. Criou uma fundação com a missão de tornar a sua tragédia em propósito.
Querem apoiar as organizações que se focam em procurar pessoas desaparecidas e as que auxiliam sobreviventes de violência doméstica, usando para isso estratégias que passam pela educação, consciencialização e prevenção. Para fechar este caso, quero só responder a uma última curiosidade. Já sabemos que o corpo de Brian foi encontrado após semanas intensivas de buscas, muito provavelmente devido às indicações que os seus pais deram à polícia no que toca aos trilhos percorridos e locais frequentados por ele. Mas aposto que não imaginam como é que o corpo de Gabby acabou por ser localizado. Também depois de estar a ser procurado há várias semanas. Gabby. A peça fundamental deste puzzle foram os Bethune, um casal de youtubers que tem um canal onde documenta as viagens da família a bordo de uma caravana. Certo dia, quando Jeanne Bethune editava as imagens realizadas pelas câmaras da caravana na viagem que tinham feito a Grand Teton, recebeu uma notificação de que alguém a tinha marcado numa história e essa história pedia que quem tivesse estado na área perto da data de 27 de agosto analisasse com atenção registros fotográficos ou videográficos, porque esse era o último paradeiro conhecido de Gabby. Uma tremenda coincidência. Jeanne lembrou-se de que durante a viagem tinham passado por uma carrinha branca que se encontrava estacionada numa área desolada na berma de uma estrada de gravilha. Recordava-se dessa carrinha em específico porque os Bethune são da Flórida e viram que as matrículas da carrinha em questão também eram da Flórida. Chegaram a ponderar parar para cumprimentar quem lá estivesse, mas entretanto desistiram quando viram que as portas estavam fechadas, não havia luz ou qualquer outro sinal de atividade no interior ou nas proximidades do veículo. Por isso, Jeanne apressou-se a rever todas as imagens que tinha na câmara e acabou efetivamente por descobrir a malfadada carrinha. Com esta informação, o corpo de Gabby foi pouco mais tarde encontrado nas proximidades daquele local. O poder de uma sociedade, da internet, das redes sociais e da tecnologia é infinito e não para de nos surpreender. Consegue mobilizar um país e um mundo. E com isso amplificar as hipóteses de localizar desaparecidos, de conseguir pistas e de resolver crimes. Por fim, um pedido. Se estás numa relação tóxica, não te acomodes ou não penses que nunca poderás ser vítima de uma tragédia, ou até mesmo não penses que nunca serás capaz de cometer um ato hediondo. O ser humano é capaz das ações mais maravilhosas e altruístas, mas é também capaz de cometer o ato mais sombrio quando estão reunidas as condições para que isso aconteça. Afasta-te, pede ajuda, porque amanhã pode ser tarde demais. Se identificas comportamentos que te assustam, se sentes que tens de dar constantemente desculpas a ti própria ou a ti próprio para justificar e amenizar a gravidade de uma ação ou de uma reação da pessoa com quem tens uma relação, então algo não está bem. A agressão física e emocional nunca levam nenhuma relação a bom porto. Por isso, salta fora e afasta-te o mais cedo possível. Seja o que for que te prenda à relação, os desgostos amorosos e as dificuldades financeiras mais tarde ou mais cedo podem ser superadas. Já para a morte, não há solução. E se não fores tu a pessoa que está na relação tóxica, mas se for um amigo, um conhecido, um vizinho ou mesmo um familiar, intervém. A velha máxima de que entre marido e mulher não se mete a colher está completamente equivocada. Mete-se sim, se assim tiver de ser. Em boa parte do mundo desenvolvido, a violência doméstica e de género é já um crime público, por isso denunciou. E, acima de tudo, faz os possíveis por garantir à pessoa violentada que terá sempre um ombro, um teto e um apoio para onde pode voltar assim que se libertar. Dá-lhe essa segurança. Obrigada por ter chegado até aqui. Se gostaste, deixa-nos um like, segue ou subscreve a Fórmula do Crime. Recomenda-nos a outras pessoas e ajuda-nos a chegar mais longe.
E como de costume, já sabes, temos encontro marcado para o próximo episódio da Fórmula do Crime. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.